Pode começar. Tá. Então, primeiramente, boa tarde aí, professor, todos os colegas que estão assistindo aí o trabalho. Para o nosso projeto final aí de desenho de máquinas, a gente montou um grupo aí conforme os integrantes o Ângelo, o Eduardo Cruz, eu, José Mendes Soares Neto e Rafael Meurer. A gente vai fazer a gente escolheu uma peça, uma ferramenta, que eu encontrei no meu estágio que eu estou fazendo na oficina da SURG, que é a ponta de uma talha, é uma ferramenta mais antiga. Essa é a ponta dela. Aqui tem uma foto para poder representar qual é a ferramenta. Aqui a gente tem uma vista explodida dela, que é muito importante ressaltar isso, que a vista explodida ela é muito importante para a gente poder entender com mais facilidade qual é e do que se trata, como é feita a montagem da peça ou da ferramenta. Nesse caso aqui também, a nossa peça, dá para ver que ela não é tão complexa assim, ela tem apenas uma polia central, um eixo, né, a polia que vai no eixo, uma carcaça para fechar, parafusos e porcas, e não dá para esquecer também do gancho que vai na ponta ali, que serve para engatar no que for içar, erguer com essa talha. É, deixa eu mencionar aqui antes, essa talha, onde eu encontrei ela já estava sem uso, porém, anteriormente, geralmente, né, ela é feita para poder içar, puxar, erguer, engatar em qualquer coisa, ferro velho que você vai tentar puxar, e daí puxa com correntes, são elas de correntes que vão por dentro daquela polia ali, entre a polia e a carcaça, e daí você consegue puxar os materiais com ela. A gente daí se reuniu, seguindo todas as medidas aí de segurança da pandemia, e tiramos todas as medidas necessárias da peça para poder, e os cálculos para poder fazer o nosso trabalho aí. Aí aqui a gente tem uma animação da vista explodida, também para facilitar o entendimento aí do nosso, de como é feita a montagem da peça, com todos os itens necessários ali. Com isso a gente consegue tirar uma lista de itens, né, do nosso trabalho, e sendo aqui os 4 primeiros itens, o corpo, o gancho, o eixo e a polia, todos eles de autoria nossa, né, feito por cada um de nós, e os materiais desses 4 itens que eu citei é o ferro fundido tipo 60. Aí o resto dos itens, que são a arruela, porca, parafuso, a gente tirou do material de repositório, do Trace Parts do Bumex, sendo eles de aço daí, o material da porca, parafuso e arruela. Aqui a gente tem mais a vista frontal da sessão de montagem, né? Ela é muito importante também para a gente conseguir ver quando, sem estar numa vista explodida, né? Ver como é por dentro do conjunto ali todo montado. Vale lembrar também que os parafusos e as porcas na seção A ali na direita não estão cortados, né? Você não pode pegar uma seção deles porque é de acordo com a norma, né? Tem que seguir isso. Para fechar aqui a minha parte, aqui a gente tem algumas das propriedades da nossa ferramenta, da nossa peça aí. Aqui a gente tem como valores de densidade, o calor, o coeficiente. Eu vou dar uma atenção um pouco mais especial aqui para tensão de deformação e a tensão máxima. No caso, que seria a nossa resistência de escoamento e a resistência útil, né? Uma resistência máxima útil da peça. Que é a resistência de escoamento seria 275 megapascais e a tensão máxima de 413 megapascais. Eu não vou me alongar muito aqui, porque o Ângelo, na parte dele, vai falar mais sobre aí, né, o fator de segurança e tudo mais para frente aí. Eu vou passar agora a minha vez aqui para o Rafael, que ele vai falar um pouco mais aí de cada peça da nossa ferramenta. Obrigado. Então, boa tarde. Vou começar falando um pouco sobre as peças que foram confeccionadas para a para a montagem da talha. Então, a primeira peça é o corpo, como o próprio nome já diz, é onde todas as peças vão se encaixar e será a base para toda a montagem da talha. Então, primeiramente, a gente tem uma vista frontal do corpo, e nessa parte a gente colocou uma tolerância dimensional H7, de 0,02, o que quer dizer que o furo pode ser até 0,02 maior do que o nominal. Essa é a tolerância dimensional H7J6, que tem relação com o eixo. Esse H7J6 quer dizer que tanto para montagem como para desmontagem é necessário o auxílio de um martelo. Uma segunda vista, no caso, uma seção, em que a gente colocou um acabamento superficial, um RZ25, onde o RZ quer dizer que a maior ranhura é de 25 micrômetros, e para essa adequação pode ser feita a remoção do material. Além disso, foi usado um detalhe, onde mostra uma espécie de cubo, onde existem 2 chanfros, que são de 1 milímetro por 45 graus. A gente tem uma vista superior do corpo, onde a gente pode ver que tem 25 milímetros de espessura, o raio de 22,33, que é onde vai vir o encaixe do gancho, e essa é apenas uma das peças, ela vai ser duplicada, ou seja, ela vai ser espelhada para formar o conjunto do corpo.
Agora o gancho, onde a gente pode ver que existe o corpo do gancho e o seu encaixe. A gente tem uma vista frontal, onde mais precisamente consegue ver uma cota de referência, que para ter uma base da altura do gancho, e o gancho foi construído à base de arcos. Como vocês podem ver, a maioria das cotas são raios. A gente tem uma seção do gancho, onde a gente consegue ver a sua espessura. Entretanto, essa espessura tende a se afinar à medida que se aproxima da ponta do gancho. Alguns dos detalhes do gancho, que é o detalhe E e o detalhe F, onde o detalhe E é um arredondamento de raio 0,5 e um chanfro também de 0,5 por 45 graus. Para continuar a apresentação, passo a palavra para o Eduardo. Você tá mutado, Eduardo. Desmuta lá. Boa tarde. Eu vou falar agora do eixo. Pode passar, Ângelo. Primeiramente, aqui na representação do eixo, a gente vê que ele, em seu total, tem 86,3 milímetros de comprimento. E em suas extremidades, a gente tem rosca M12 por passo 1,5. É uma rosca métrica. Nesses dois colos de 16 milímetros de diâmetro, é onde ela vai se encaixar nas carcaças da talha. E é onde o Rafael mesmo falou que tem o, a tolerância J6 no eixo com H7 na carcaça, ou seja, vai precisar de um martelo para instalar e desinstalar o eixo das carcaças. No mancal central desse eixo, onde a polia vai rodar, né, onde ela vai trabalhar, tem o diâmetro de 19,6 milímetros, com tolerâncias de H7 na polia e E8 no eixo. Ou seja, é uma folga bem significativa, não é muito precisa a medida aqui. Aqui temos uma tolerância de batimento também, que de acordo com as extremidades, ali a gente vai medir na superfície do meio ali do eixo. Temos também o acabamento superficial RA, que seria a média de altura de ranhura de 1,6 micrômetros. Próximo, por favor, Anjo. Agora, essa aqui é a polia. É aqui que a corrente encaixa nos dentes, né, para que você consiga trabalhar com a ferramenta. Vemos aqui que a polia tem 5 dentes e 5 vales ou chanfros, né? Cada um a 72 graus de distanciamento entre um e outro. O diâmetro total da polia é de 76,6 milímetros. Temos uma tolerância geométrica de concentricidade entre o furo de centro da polia com o diâmetro exterior, e isso vai estar representado na próxima imagem. Aqui vemos o K, que se refere da tolerância geométrica de concentricidade da imagem anterior. Temos uma vista agora lateral e cortada da polia, onde vemos o diâmetro do furo interno da polia de 19,6 com a tolerância de mais 0,02 ou com categoria H7. O acabamento interno desse furo é RZ, que representa que a maior ranhura deve ter 25 micrômetros e deve haver retirada de material para adquirir esse acabamento. Temos também a tolerância de perpendicularidade entre as faces laterais em relação ao furo interno da polia. A largura total dessa parte central da polia é de 30 milímetros.
Boa tarde, professor. Boa tarde aos que estão assistindo. Para finalizar aqui o nosso trabalho, eu vou apresentar a parte da análise de elementos finitos, né, do estudo do estudo de corpo estático, do gancho. A gente fez a análise apenas no gancho. Então, para essa análise, nós aplicamos uma força de 10.000 newtons, que equivale a aproximadamente 1 tonelada, né? Na verdade, é um pouco mais que 1 tonelada, mas é aproximadamente 1 tonelada. E para isso foi fixado, aqui onde tem esses pontos azuis, o encaixe do gancho no corpo da talha, né? E além disso, foi utilizada uma malha intermediária de nível 6 ali no Solid Edge. Bom, mas antes de apresentar os resultados, eu quero relembrar aqui algumas das propriedades do material, que é o ferro fundido cinza 60, né, que o Zezinho estava apresentando no início, principalmente a resistência ao escoamento, que é de 276 megapascais, o que significa que tensões inferiores a 276 não causarão uma deformação plástica do material, apenas uma deformação elástica, ou seja, o material vai voltar depois da retirada da tensão. Além disso, a resistência útil de 414 megapascais, que significa que para romper o material é necessário pelo menos uma tensão de 414 megapascais. E aí aqui os resultados, primeiramente com relação à tensão, a gente pode observar ali na direita da imagem que a tensão máxima observada foi de 208 megapascais, ou seja, a peça não deforma, né? Não deforma plasticamente. E isso sugere que a gente vai ter um fator de segurança pelo menos de 1,2, né? E, de fato, a gente teve um fator de segurança de 1,32 aqui. Aqui é a imagem do resultado do estudo de corpo estático com relação ao fator de segurança, né? E aqui, com relação ao deslocamento, a gente observou um deslocamento máximo de 0,254 milímetros, ou seja, em comparação com o tamanho do gancho, é um deslocamento muito pequeno, né? Quase que nulo. E aqui, para fechar, uma animação da força sendo aplicada. E vale lembrar também que todas essas imagens, inclusive a animação, as deformações estão ampliadas em 10 vezes, né? Na prática não ocorre toda essa deformação aqui, é muito menor. Então, aqui, a apresentação dos resultados de forma mais concisa. A tensão máxima observada foi 208 megapascais, que equivale a 75% da resistência e escoamento do material, ou a 50% da resistência útil do material. Então, a gente vê que ele não chega nem perto de quebrar. O fator de segurança de 1,32 e um deslocamento de 0,254 milímetros. E com isso a gente termina o nosso trabalho. Agradeço a atenção. Nosso grupo agradece a atenção aí de todos e esperamos que tenhamos sido claros. Obrigado. Valeu, obrigado.